Boa noite, tudo bem? Gente, hoje o nosso papo é sobre o medo, sobre a angústia e também, é claro, a nossa meditação, né? Porque nada melhor do que a gente trabalhar através do nosso espírito os anseios da nossa mente, não é isso? Sejam todos bem-vindos e eu quero saber quem aí tem sentido mais forte a presença do medo nas suas emoções cotidianas, até por conta do momento, né, coletivo que estamos vivendo. Isso é uma fumaça de incenso. Todos bem? Sempre pode ficar melhor, né? Para isso que nós estamos aqui. Bom, então vamos lá, gente. Sem delongas. Karina, beijo. Sem mais delongas, gente, vamos falar sobre o medo, né? O que é essa emoção? Porque o medo, ele é uma emoção primária, assim como a alegria, a tristeza, a raiva. E medo nos leva à angústia, nos leva ao pânico, é como se a gente estivesse ali numa areia movediça, aonde a gente pode ter algumas reações peculiares, mas é uma areia movediça onde a gente se perde de nós, é uma falta de controle, né? Uma falta de perspectiva que nos abate. Então, antes de tudo, o medo é uma emoção basal, né, de base instintiva e arcaica, gente, muito primária, porque muito necessária, porque ela que nos coloca na posição de luta e fuga. E assim foi desde os primórdios, desde os nossos ancestrais, né? Desde o início dos tempos, aonde a gente tinha que lutar ou correr para a nossa sobrevivência. Portanto, é uma emoção, é uma estratégia de preservação da espécie. É o medo que nos mantém vivos, é o medo que nos faz utilizar o nosso lobo frontal para que a gente possa tomar as decisões e fazer as escolhas que nos preservem, que nos mantenham vivos, inteiros e saudáveis. A questão é que a gente sai desse estado, desse conceito teórico do ideal do medo, da necessidade humana de manter essa emoção, para uma desconexão, para um distúrbio, para uma variação doentia do que a gente vive hoje, sobretudo agora, nessa questão coletiva, do que a gente vive hoje e o que a gente está se acostumando a viver, criando um vício emocional no medo. Então, o que essa luta e fuga faz com a gente? Faz a gente se estabelecer na ação ou na inação. Então, ou eu percebo o que acontece comigo e reajo, crio uma ação consciente do que eu faço, ou muitas vezes eu também crio a inação e eu me paraliso diante daquelas emoções que me acometem, certo? Uma reação afetiva, uma descarga, uma reação afetiva. Agora, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: isso é a visão psicológica do medo, né? A etimologia e a visão psicológica. Mas para o Theta Healing, quando a gente vai estudar a origem, o desenvolvimento dos nossos comportamentos que passam pelas nossas ideias e crenças, a gente observa que o medo, ele não é a raiz das coisas, embora ele seja uma emoção basal. Mas ele não é a raiz das questões que faz com que a gente sinta o medo. Ele não é a causa. A raiz, entenda a raiz como a causa, como a origem. Mas, na verdade, ele é o gatilho que me dispara para algo que não vai bem dentro de mim. Para algo que não está resolvido dentro de mim. Dentro de mim e das minhas simbologias. Então, ele na verdade é a válvula. Ele é aquele ponto que me dá a descarga física
Vejam bem se não é assim que a gente se sente, uma descarga física, onde a gente tem cortisol, adrenalina, tudo em excesso no nosso corpo, que dá pra gente aquela sensação de vai dar merda. Aquela sensação de o que eu faço agora? O negócio saiu do controle. Eu corro, eu fico, ou eu fico paralisado diante do que está acontecendo. São os finais possíveis, né? Então, assim, qual é o gatilho? Essa é a pergunta de $1 milhão. Qual é, de fato, a causa que está disparando esse gatilho? Desculpa, essa é a pergunta. Qual é a causa? Qual é a origem? Qual é o ponto primário do início daquilo que está disparando o meu medo? Então, não adianta, eu tenho medo de altura, não adianta, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de não pagar minhas contas e não ter o que comer. O que está por trás disso? Como assim, Ivna? O que está por trás disso já é tão terrível? Não saber que eu não posso comer, ou que eu não vou me sustentar, ou que eu vou ficar sozinha. Mas da onde partiu esse sentimento? Da onde partiu essa experiência? Da onde partiu esse registro dentro de você? Que faz com que você, cada vez que experimente uma sensação, uma situação parecida com esta origem, você reage da mesma maneira, com o caos da sua mente. Observem isso. O caos da nossa mente, ele vai estar ligado, ele vai estar conectado com as nossas simbologias, com as nossas crenças, os nossos ideais, os símbolos que a gente cria para as nossas expectativas. Por exemplo, dinheiro. Então, se a minha constituição humana me dá uma estratégia de preservação para que eu não passe, para que eu não viva o perigo, para que eu não tenha que lutar, para que eu não tenha que me proteger, para que eu não viva nesse lugar, então eu estabeleço condições para mim. Então, sobre dinheiro, sempre que alguma coisa já está começando a sair dentro daquilo que eu estabeleci como uma zona confortável para mim, eu acesso esse corpo de dor e aí me dispara esse medo, esse pânico, esta crise dentro de mim. Isso a gente pode levar para o sucesso profissional, isso a gente pode levar para o conceito que a gente tem de estabilidade, que é um conceito completamente equivocado, né? Porque o ser humano quer estabilidade e quando ele está estável, ele quer mais. Então, na verdade, a gente não deseja e nem faz parte da nossa estrutura viver na estabilidade, porque vida é movimento, altos e baixos. É para isso que a gente está aqui se lapidando, né? Mas isso também funciona para os meus relacionamentos. Então, se eu não quero lidar com a minha solidão, portanto, eu vou encontrar um parceiro, uma parceira para mim que divida a estrada comigo e não me coloque nesta situação de medo, de solidão. Então, na iminência de o menor sinal de qualquer ruptura desta relação, eu, na verdade, muitas vezes eu nem sofro pelo término desta relação, mas eu sofro pelo meu medo, pela minha angústia original de estar sozinha. Agora, por que eu criei esse estado original de solidão? Quando foi que eu vivi, que eu registrei, que eu marquei, gravei dentro de mim essa experiência emocional dolorosa, esse drama emocional doloroso, e que eu passo a construir relações que estão sempre me dando esse estado de segurança? Tá claro para vocês? Pode parecer meio confuso tudo isso, mas eu tô tentando trazer o conceito, mas, né, elevar a nossa conversa, mas trazer isso de uma forma clara para vocês. Assim eu levo para minha família, para minha aprovação social.
né? Ou seja, para todas as áreas que tangem a nossa vida, e para o conceito vida e morte. E para o conceito vida e morte. Aqui no Ocidente, a gente não lida bem com a morte, a gente não fala da morte, a gente não traz esse sentimento desse luto, dessa perda para perto, né? Então a gente vela este assunto para que a gente não tenha que lidar com esse conteúdo emocional. Agora, com a espiritualidade, esse conceito de morte para nós está começando a ficar um pouco mais tolerável, um pouco mais discutível e até aumentando também a aceitação sobre, né? Mas lidar com a morte, não só com a morte física, mas com a morte do meu eu. Vamos explicar isso melhor. Deixa eu pensar. Se eu construo as minhas bases para me proteger das perdas, daquilo que faz com que eu acesse o meu medo, a minha dor original, quando eu crio uma reação, quando esse medo vem, quando esse medo me toma, quando esse medo dispara e me cria uma reação, geralmente as nossas reações são ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Só põe uma mãozinha aí. Tem alguém ansioso aqui? Isso pode disparar a minha ansiedade e numa energia mais elevada, isso pode me levar para o pânico, né? Síndrome do pânico. Isso pode me levar a uma agressividade imensa, porque me coloca numa situação completamente reativo, né? E vai para a luta. Lembra? Medo, dispara, luta ou fuga. Ou você corre, né? Se você encontra um bichão maior que você viu que não vai dar pé, é melhor você correr bastante para ele não te pegar. Isso tá nos nossos registros, gente, dos nossos antepassados, né? Desde o homem das cavernas. Foi assim que ele garantiu a espécie, até hoje estamos aqui. Ou então, você vai para cima, você vai para a luta. Então, você vai correr, ou você pode se paralisar, ou você pode ficar numa ansiedade imensa daquilo que você precisa fazer, ou você vai soltar suas garras e vai lutar e vai agredir, mas sabendo que você agride porque você se sente ameaçado. Você agride para que você possa se defender. Se defender de quem? Porque na maioria das vezes não existe um inimigo. Não existe ninguém contra você. Existe a sua mente distorcida agindo contra você mesmo. E é aí que tá o pulo do gato. É aí que entra a nossa consciência, para que a gente possa agir sobre ela a tempo. A tempo da gente não criar consequências desastrosas para todas as áreas da nossa vida. Porque no minuto em que eu sou tomada por essa descarga de cortisol, de adrenalina, aonde o meu corpo reage instintivamente ao estímulo luta e fuga, aonde qualquer uma dessas ações, ansiedade, pânico, congelamento, paralisação, né, ou agressividade, se coloca diante de mim, é como se naquele instante de segundo meu chão se abrisse e dentro de mim grita uma voz de desespero, dentro de nós, grita uma voz de desespero, de aniquilamento. É como se a gente fosse morrer. O trágico, a nossa mente, ela se comporta de forma trágica. É ou não é? A gente perde um pouco da nossa capacidade de bom senso. A gente perde a nossa capacidade de avaliação, de análise. E aí a gente passa a reagir como bicho. E a gente cria uma história completamente trágica na nossa mente. Então,
vai faltar comida para todo mundo, salve-se quem puder. Assim a gente viu a galera no supermercado comprando tudo e fazendo seu próprio bunker em casa, né? Ou então, se eu vou me separar, o meu parceiro, minha parceira vai me deixar, o meu mundo caiu, a minha vida desmoronou, eu não encontro mais alternativas para minha vida. Ou então, se algo não vai bem no meu trabalho, e eu acredito que muitas pessoas estão tendo que se reinventar, para algumas pessoas foi sim mais fácil, eu me incluo nessa, de criar uma adaptação para o meu trabalho, mas para outras pessoas, outras profissões, o desafio foi muito maior, está sendo grande de adaptação, de manter as suas necessidades básicas, né, atendidas, de se reinventar. Então, naquele momento, o que eu penso? Tá tudo acabado, eu estou acabado, eu sou um fracasso, eu sou insuficiente. Olha essa palavrinha aí. Insuficiente, eu estou em perigo, eu vou morrer, vai tudo acabar, eu vou sumir, eu vou desaparecer. É como se a nossa mente inconsciente gritasse, eu vou desaparecer. E tudo que eu fiz até esse momento não valeu de nada, a gente perde a nossa razão. E aí, volto ao início da nossa conversa, a gente passa a reagir afetivamente dentro dessa emoção, arcaica e instintiva. Então, como é que a gente faz para sair desse lugar, né? Para a gente sair desse corpo de dor? Porque a gente cria um corpo de dor, a gente acessa um corpo coletivo de dor. Nesse inconsciente coletivo, neste momento em que estamos vivendo, todos nós estamos acessando e alimentando um corpo de dor, de desespero, de angústia, de falta, de perda, de crise, de falta de confiança, de agressividade. As nossas emoções, o medo, como eu disse, são emoções primárias do ser humano, inerentes ao ser humano. Então, o medo, a tristeza, a raiva, elas existem e elas precisam ser legitimadas. Sim, não existe essa positividade tóxica, finge que isso não existe, substitui por um sentimento maravilhoso. Tem hora, né? É preciso ser legitimado esses sentimentos dentro de nós. Mas, sobretudo, é preciso que a gente use do nosso fator inteligente, da nossa capacidade de análise, de escolha racional, para que a gente possa criar o direcionamento perfeito para nós no momento em que a gente se encontra. E é aí que, me perdoe o termo, fica dando volta no rabo, né? Num looping eterno, desgastante, angustiante, né? Que arrebenta o seu corpo energético, porque drena toda a sua energia, mantém um cansaço mental enorme, uma exaustão mental, né? E uma falta de movimentos efetivos na vida. Então é muito comum você eu escutar as pessoas me dizerem que elas se sentem estagnadas, paralisadas na vida, as coisas não andam na vida dela. Mas é porque ela tá nesse looping e ela não encontra meios, caminhos de sair deste lugar. Alguém aqui se identifica com isso? Sou familiar para alguém? Então, gente, como é que faz? Quando a gente se encontra nesse lugar, a gente, consciente ou inconscientemente, abre mão da nossa potência. A gente abre mão da nossa força, a gente sai do nosso lugar que nos encontramos, né? Nosso lugar real, original, nosso lugar, nosso direito divino, né? Como uma centelha divina, como um canal de potência, de cocriação universal, essa energia cósmica que somos, né? Essa centelha cósmica que somos.
e a gente se coloca, distorce a nossa realidade e a gente submerge, a gente afunda no lodo do nosso caos mental. E aí como é que a gente costuma sentir e ver? Tudo escuro. É tudo escuro dentro de nós. São muitas vozes, essa ansiedade que vem, os pensamentos aos montes e nenhum pensamento se conclui. Observem isso, né? São pensamentos picados de uma máxima ansiedade que te causa, né, por conta dessas descargas hormonais e tudo mais, uma taquicardia, sudorese, enfim. E aí você fica ali no lodo da sua mente. A sua mente cria um caos. Qual é a saída, então? Consciente para nós. Como é que a gente sai desse lugar? Primeira coisa é não lutar contra. É legitimar, em primeiro lugar, as nossas emoções. Porque o problema é o embotamento, né? O problema é quando a gente guarda tudo, engole e não sabe o que fazer com isso e a vida vai mandar a conta depois, né? Geralmente manda a conta literalmente numa... Como é que chama aquele negócio do médico? Uma receita médica gigantesca, cheia de remédios, né? Mas enfim, em primeiro lugar, gente, é essa aceitação. Aceitação do nosso estado. Aceitação de que a gente tá, assim, vivendo esse loop. Então, entender qual é o funcionamento da nossa mente, em primeiro lugar, nos tira dessa posição, nos devolve a nossa autonomia, né? Porque nos tira dessa posição de incapacidade, de insuficiência. Então, a gente precisa abrir mão dessa ideia obsessiva do perigo, né? Porque é um caminho viciado, completamente viciado. Assim como a gente faz um caminho todos os dias, o mesmo caminho todo dia, da casa para o trabalho, ou da casa para casa do pai, para casa da mãe, a nossa mente faz esse caminho para o medo assim, ó. Ele está acostumado, ali ele domina. Então, entender esse processo é o primeiro passo. Segundo passo, aceitar a nossa vulnerabilidade. E se tem uma coisa que o ser humano não quer ser de jeito nenhum, é vulnerável. Porque isso coloca ele literalmente diante do imponderável, diante do desconhecido. Observa uma criança, do que uma criança mais tem medo? É do escuro. Ela tem medo de ficar sozinha no quarto escuro, ela tem medo de dormir no quarto dela, porque ali ela fica sozinha e no escuro. E no escuro ela não tem o controle, no escuro ela não sabe o que vem, o que acontece. E ali ela começa a criar os primeiros registros, os primeiros símbolos, as primeiras ideias e crenças a respeito desse medo, dessa solidão, desse escuro. Porque esse escuro, gente, dentro de nós, simbolicamente, ele nos leva para esse aniquilamento, para essa não existência. Ele leva a gente para o nada. Quem aqui é Teta Healer sabe muito bem que quando a gente começa a fazer o processo do digging, muitas vezes as pessoas vão para esse nada, esse vazio existencial, esse buraco existencial que existe dentro de nós. E quando a gente acessa esse lugar, a gente não faz a menor ideia do que fazer com isso. E aí a gente se desespera, porque esse lugar, ele é um lugar de silêncio, e esse silêncio traz angústia. Só que o que é a angústia, se não um caminho? E a gente acha que a angústia é só um sofrimento, mas a angústia é também uma porta. A angústia é também uma porta para algo maior. É a porta para a nossa cura. O que mais que a gente pode fazer além dessa vulnerabilidade, né? Dentro dessa vulnerabilidade, portanto, se a gente aceita essa condição vulnerável que somos, a gente busca o conhecimento. Então, gente, estudar, saber sobre si, buscar o conhecimento, a formação, o entendimento do teu movimento, o entendimento da construção das suas crenças, o entendimento do caminho que a sua alma, que o seu espírito, que a sua mente faz para que possa encontrar o lugar de felicidade, de paz, de crescimento, de evolução, é fundamental.
Até aqui, e essa pandemia nos ajudou muito nesse aspecto, até aqui foi indo assim na base do acerto e do erro, sabe assim? Vamos ver se dá certo, uma hora dá, uma hora não dá, né? Do improviso. E agora tudo isso está sendo trazido para nós, mostrado para nós, escancarado assim, ó, na nossa cara, para mostrar para a gente se questionar o que é que eu faço da minha vida, o que é que eu faço de mim, das minhas emoções, enquanto o mundo gira. Porque o mundo continua girando. Parece que está girando de um jeito muito louco. É verdade, não nego. Mas o que é que eu faço com tudo isso? Porque hoje a gente vive isso, amanhã a gente vai viver outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Inteligência emocional, autoconhecimento é sucesso na vida, gente. Em qualquer lugar que você esteja, independente daquilo que você faz, você encontra um lugar, um estado de serenidade, um estado de paz. O que mais que a gente pode fazer além da vulnerabilidade? O nosso autorresgate. Mas primeiro precisa desse autoconhecimento. Precisa aceitar essa vulnerabilidade e buscar as ferramentas, porque no nosso autorresgate a gente precisa conectar novamente os nossos corpos. A gente precisa conectar, acessar as nossas emoções, e o processo terapêutico é a melhor ferramenta para isso, seja o processo terapêutico que você quiser, Theta Healing, terapia, enfim, né, psicoterapia, mas acessar as suas emoções e entender os gatilhos e disparos das suas emoções é fundamental. A conexão do teu espírito é você entender qual é os anseios, o propósito, os desejos do seu espírito e por que, como, quando você está aqui, para onde você vai, para onde você veio. Isso te coloca, te dá um norte, te dá uma bússola e alivia muitos dos medos e angústias que a gente nutre pela falta de conhecimento. Assim como aquela criança que não sabe diferenciar um cabide, um mancebo com roupas de um monstro, porque ela está no escuro. E assim a gente vive no escuro de muitas coisas sem saber diferenciar A de B. E a gente coloca tudo dentro de uma caixa e a gente passa a criar medos e distanciamentos e angústias de coisas que, quando a gente vai ver, são mínimas, facilmente resolvidas, entendidas, curadas. A nossa mente, né? Resgatar o nosso processo mente dos vícios, dos hábitos, né? Das compensações que a nossa mente costuma fazer, o nosso corpo físico, gente, porque também não adianta a gente falar de tudo isso se não movimento físico, se não libera essa energia toda represada. Olha, eu tenho falado disso sempre, todas as nossas lives, se não libera, né, essa energia na atividade física, essa descarga desse cortisol, dessa adrenalina, se isso não gira, ele vai ficar acumulado para outras situações. Se a gente não oxigena o nosso cérebro, a gente pifa, a gente queima os nossos neurônios, literalmente. Então, até para a organização, né, para o equilíbrio dos nossos hormônios, das nossas vitaminas, o corpo precisa estar em movimento. Então, todos os nossos corpos, sutis e físicos, eles precisam funcionar. Mas para a gente fazer esse resgate, para a gente compreender a importância, o impacto disso em cada pequena conduta nossa, é que precisa desse autoconhecimento. Então a gente vê quantas pessoas buscando atividades físicas, mas elas não fazem a menor ideia do quanto isso acalma e traz a serenidade e a consciência para ela nesses momentos de agressividade, de medo, de ansiedade. Às vezes ela faz simplesmente para ter um corpo bonito. Ou então ela deixa de fazer porque ela fala, eu não preciso, eu gosto do meu corpo assim. Mas ela não consegue compreender o alcance desse autocuidado. Mas imagina, eu nem preciso fazer terapia, ou então eu nem preciso fazer uma meditação para tratar minha mente, para trazer respiro, oxigenação e tranquilidade, harmonia para minha mente, porque eu sou super tranquilo e zen.
E ela não percebe o impacto que isso causa em todas as dimensões e esferas dela, porque ela não tem o conhecimento. Então, assim, a gente se protege na ignorância, mas aí existe um preço a se pagar, porque a ignorância traz para nós as reações indevidas, as surpresas que essas emoções num estado acima nos causa, como um pânico, como uma ansiedade, como uma paralisação imensa diante de alguma situação. O que tem aqui? Uma pergunta? Não. Né? Então, neste aspecto, né, quando a gente pensa sobre as nossas emoções, sobre as nossas angústias, a gente vê muitas pessoas tentando aniquilar esse estado natural e essa conduta da nossa Constituição. Eu não quero sentir medo, eu não quero sentir angústia. Então, no menor sinal desse sentimento dentro de mim, eu crio subterfúgios, eu me anestesio, seja com drogas, com remédios, com álcool, seja com atividades em excesso, seja na alimentação, eu compenso isso na alimentação, ou eu compenso isso gastando dinheiro demais, vou pro shopping, gasto tudo, compro tudo na internet, né? E eu tento criar, eu tento abafar, eu tento calar a voz da minha emoção. Eu tento calar a voz daquela matriz, daquela raiz que engatilha o meu medo, a minha angústia, a minha ansiedade. Porque eu não quero sentir isso, eu nego esta condição em mim. Então eu mato a minha subjetividade, muitas vezes buscando as medidas mais imediatas, como drogas e remédios e afins, né? Para tampar esse vazio existencial que eu sinto, para tampar esse buraco do sofrimento da minha alma. E sabe o que é o pior? Não tampa, porque ela sequer sabe qual é a origem desse sofrimento. E ela não resolve. E ela vai mais uma vez colocando embaixo do tapete, vai chegando uma hora que aquele remédio não vai fazendo mais efeito e vai ter que dobrar a fórmula e vai ter que deixar ele mais forte, cada vez mais forte. E o meu nível de desconexão de mim mesma vai ficando tamanho que eu não sei mais como lidar comigo. Eu já nem sei mais quem eu sou. E eu já não sei, porque é uma ilusão, né? Querer se livrar desse buraco. Então eu não sei mais como ter paz. Faz sentido isso para vocês? Lacan foi um psicanalista muito importante e ele dizia que a angústia, ela não mente. Então, olha para suas angústias. Tudo que a gente não quer e é tudo que a gente precisa. Olha para suas angústias, porque aonde ela aparecer, aonde ela estiver, ali tem uma verdade. Ali tem uma verdade abafada, uma verdade velada, escondida, distorcida, invertida. Então, a gente precisa bancar as nossas angústias, não fugir delas. A gente precisa enfrentar, bancar as nossas angústias, buscar as raízes, a origem deste sofrimento, para que a gente possa, enfim, se curar. Então, quando a gente se perde, gente, quando a gente se sente perdido, confuso, sem alternativas, quando a gente encontra esse lugar de vulnerabilidade dentro de nós, é nesse lugar angustiante que um novo caminho se faz. É deste lugar que a gente se reconstrói, que a gente se reinventa, que a gente se refaz, que a gente se autocura, que a gente cria novos propósitos, novos projetos, novas fontes de alegria. Então, não dá pra gente fugir. Tem gente que já tá, vamos colocar aí, pelo que nós estamos vivendo há 1 ano, tentando fugir e não vai rolar.
Tem como prevenir isso? Tipo, algo que a gente possa fazer para não transferir esses medos para os nossos filhos? Tem sim. Tem algo muito importante que você pode fazer por você. Primeiro, terapia, processo terapêutico, para cuidar das suas emoções, atividade física para cuidar do seu corpo, meditação para cuidar da sua mente, conexão para cuidar do seu espírito. Somente quando a gente está curado é que a gente é capaz de criar harmonia, gente, no nosso campo. E a gente quer, eu entendo, Karina, o anseio de todo pai, de toda mãe, de querer resolver tudo e dar um caminho aberto e livre para os seus filhos. Mas o fato é que filhos precisam de pais felizes e de pais saudáveis. Então, se vocês, pais, canalizarem todos os seus esforços para cuidar de si, e isso não tem nada a ver com egoísmo, para vocês cuidarem de si, das suas emoções, vocês se colocam no lugar de fortaleza, de porto seguro, para que vocês possam mostrar, ensinar para os filhos de vocês, através do exemplo, como também se manterem harmônicos, como também acolherem as suas emoções, como também fazerem esse caminho, porque é assim que a gente educa para a vida. Então, não tem algo que você possa fazer que seja assim. Assim você vai tomar um remedinho. Você vai se acalmar quando você tiver num estresse básico. Se for esse o caso, não há problema nenhum se você for medicada, mas o problema é que só a medicação não vai resolver nada da vida de ninguém. Vai apaziguar, vai acalmar, vai... como é que chama a palavra? Vai anestesiar. Mas o problema, a raiz do problema continua lá e ela precisa ser vista. Então, assim, tá vendo que você tá muito ansioso, as crianças estão ficando ansiosas também com tudo isso, escola online, ensine os filhos de vocês a meditar. Só que não adianta você ensinar ele a meditar e você não medita. Macaco vê, macaco faz. Senta você e ele. Você quer ensinar o seu filho a ler? Quantos livros ele te vê lendo? Não tem muito segredo, né? Você quer que seu filho coma salada, mas você come. Se a gente já dando o nosso exemplo, né, a gente já fica suscetível ao livre-arbítrio dele, imagina quando a gente não faz. Então é encontrando o seu ponto de equilíbrio, para que você possa oferecer isso para todos à sua volta. Faz sentido isso para vocês, gente? Como eu gosto de dizer, o meu papel aqui é muito mais abrir a conversa, é muito mais... devolver perguntas, fazer com que vocês abram a cabeça de vocês para encontrarem dentro de si uma forma efetiva e que faça conexão, sentido real para cada um, do que dá para vocês as respostas prontas hoje aqui no mundo de um celular, né, de uma mídia social que está o tempo todo dizendo para a gente tudo aquilo que a gente precisa fazer, que a gente deve fazer. Né? Se a gente quiser qualquer coisa. E é muito raso. Certo? Vocês têm perguntas? Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Tem perguntas? Podemos mandar bala na nossa meditação. A gente reflete e depois a gente medita e a gente ancora essa sensação dentro de nós. Então, antes da gente começar a meditação, manda aí um aviãozinho para as colegas, para todo mundo aí que está precisando olhar um pouquinho para esse medo, para essa ansiedade, para essa angústia, que está pulando fora de olhar para dentro de si, de meditar. Manda para ele, para a gente começar a nossa meditação. Tem alguém aqui comigo que vai meditar pela primeira vez? Que não conhece a meditação do Theta? Não? Então vamos que vamos. Como é que a gente faz? Posição sempre cômoda e confortável. Quem quiser ficar deitado, fique. Eu preferencialmente peço para que vocês fiquem sentados, tá?
coluna ereta, para que vocês não confundam a mente de vocês com o estado teta e delta, e aí dá aquela cochilada, tá bom? Mas para que vocês realmente observem que vocês são perfeitamente capazes de encontrar uma posição totalmente cômoda, tranquila e abrir os canais, né, dos seus sentidos intuitivos e expandir a sua consciência, mesmo estando aí sentadinho na sua casa, onde você tá, no seu quarto, na sua sala, no seu sofá, tá bom? Então eu vou guiar todos vocês, fiquem sempre com os olhos fechados, não fiquem mexendo no celular, se tiver o foninho de ouvido sempre é muito melhor, porque isso deixa vocês mais concentrados e menos atentos aos barulhos de fora da casa, né, da família, entra e sai, nessas horas o povo quer bater panela, quer fazer tudo que não é para fazer, então ajuda vocês a ficarem mais concentrados em vocês, tá bom? A meditação não é longa, então é só vocês irem imaginando tudo aquilo que eu for falando, tá bom? Que vai dar certo. Então, se coloquem nesta posição, cômoda e confortável, coluna ereta, as mãos levemente colocadas sobre as suas pernas e você vai inspirar profundamente, trazendo todo o ar para os seus pulmões, trazendo calma, tranquilidade, paz e expirando preocupação, ansiedade. Sinta todo o seu corpo entrando em relaxamento, enquanto você pratica presença, consciência, atenção no seu momento, aqui e agora. Inspira e solta o seu ar. Relaxa a sua testa, solta a sua bochecha, solta o seu maxilar. Libera todas as tensões do seu pescoço, dos seus ombros, suas costas, todo o peso que você carrega todos os dias. Agora você relaxa, você solta cada músculo. Encontrando conforto dentro do seu próprio corpo. Sinta os seus braços se soltarem. A sua respiração, nesse momento, já é uma respiração leve e automática. Todos os seus órgãos internos funcionam perfeitamente. Existe uma tranquilidade dentro e fora de você. Sinta os músculos da sua perna e dos seus pés relaxarem e se soltarem. E através do seu pé, do solo dos seus pés, brotam raízes que se engancham na terra e vem descendo até o núcleo da terra, passando pelas camadas de minerais, por todo o solo fértil, até alcançar o núcleo,
o coração, o âmago da Terra. E se sinta completamente ancorado e conectado à energia de Gaia, de Pachamama, a energia da Terra, do planeta Terra. E fortalecido desta conexão com a Terra, você visualiza uma luz que sobe através desse centro e percorre todas as camadas, se intensificando e atravessando a planta dos seus pés, e essa luz vem subindo através do seu calcanhar, joelho, coxas, quadril, e através da sua coluna vertebral, essa luz vem subindo, tocando cada um dos teus chakras, indo até o topo da sua cabeça. E visualiza saindo pelo topo da sua cabeça um fio invisível que te liga a uma linda e enorme bola de luz. E você vai entrar nessa bola. E dentro dela vai começar a flutuar, a expandir cada vez mais profundo e mais alto. Subindo e atravessando as nuvens, subindo cada vez mais alto, indo além do planeta Terra, viajando e expandindo pelo universo, além das estrelas e planetas, subindo e expandindo cada vez mais profundo e mais alto, atravessando camadas de luzes claras e escuras, atravessando uma camada de luz dourada. Continue subindo e expandindo cada vez mais e mais, indo em direção a uma luz colorida e gelatinosa com as cores do arco-íris, atravessando e subindo cada vez mais alto, cada vez mais alto, se aproximando de uma forte luz branca, brilhante, cintilante. E você agora se prepara para entrar nessa luz. Você vai atravessar um imenso portal e você vai adentrar agora essa luz branca. E absolutamente tudo à sua volta é branco, claro, intenso, perolado. E você vai começar agora a caminhar dentro dessa luz, caminhando e expandindo até que você observa lá na frente um armário. E você vai até esse armário caminhando. Traga a sua consciência para você e para a sua mente. Escuta as vozes que brotam na sua mente enquanto você caminha. Que vozes são essas? Que vozes? O que essas vozes te dizem? O que elas gritam para você? O que elas te falam agora que te desconcertam, que tiram o teu foco, que tiram a tua paz? Qual o seu maior medo? Pergunte para si mesma: qual é o meu maior medo?
Você tem a resposta. Sinta o seu corpo, como o seu corpo reage, como você sente o seu corpo quando você acessa o seu maior medo. Qual é a parte do seu corpo que se mostra mais sensível para você? Você consegue perceber qual é a área do seu corpo que demonstra para você o impacto deste medo? Você vai agora se colocar diante deste armário e você vai abrir o seu armário. E você vai deixar todas essas vozes agora falarem para você. Todas essas vozes gritarem e mostrarem livremente tudo o que acontece aí dentro de você. Sem resistir, sem esconder, sem querer derrubar ou aniquilar cada uma dessas vozes. Agora você vai dar espaço para que a sua maior angústia venha até você. Qual é o seu maior medo? Observe o seu corpo, como ele reage. Traga a sua consciência para a sua autopercepção. E você vai atravessar esse armário. Você vai entrar nesse armário, você vai ver que esse armário não tem fundo. E que o fundo, que parecia ser o fundo deste armário, na verdade agora vai se transformar numa estrada enorme. Numa imensa estrada. Veja os seus pés, estão vestidos com o seu melhor tênis e você vai começar a correr. Você vai correr enquanto essas vozes, as suas angústias e os seus medos te acompanham. E enquanto você as ouve, você vai continuar correndo. Sinta a sensação de correr. Enquanto você reflete sobre todas as suas dúvidas, angústias, preocupações, medos, diante do pior cenário, do cenário mais trágico que a sua mente cria dentro de você. E essa estrada agora vai te levar a uma ponte, a uma imensa ponte, uma longa ponte. Você vai subir nessa ponte correndo, correndo, correndo. E observa as suas vozes. E quanto mais você caminha nessa ponte, você observa que no meio dessa ponte existe um abismo. Essa ponte tem uma falha.
ela tem um limite. Ela não vai te levar para o outro lado, porque no meio dela existe um abismo e não tem como mais você fugir. Escuta. Escuta tudo isso. Acalma. Para diante desse abismo e olha. Qual é o pior cenário que se remonta para você? Existe uma forma. Existe um caminho, mesmo que pareça que não. Mesmo que você sinta que você não tem mais para onde ir, que não há nada mais a fazer, a não ser sucumbir ao seu medo, à sua angústia, à sua falta de controle, sucumbir às vozes que gritam dentro de você. Existe um jeito. Inspire profundamente. Se afaste desse abismo. Toma distância. Dê alguns passos para trás. Tome a sua respiração. Porque agora chegou a hora de você dar tudo de você. Chegou a hora de você encontrar a coragem que existe dentro de você. E você vai repetir agora junto comigo. Eu sou capaz de enfrentar os meus medos e as minhas angústias. Mais uma vez você vai repetir esse mantra. Eu sou capaz de enfrentar os meus medos e as minhas angústias. Olhe adiante. Veja a distância que você tomou daquele abismo e observe o que você não tinha visto antes. É um curto abismo, porque logo à frente, essa ponte continua. Ela foi quebrada ao meio, mas existe um caminho do lado de lá. E agora você vai se encher de coragem. E você vai correr. Você vai correr com todas as suas forças, com toda a sua convicção, com todo o poder que existe dentro de você, e você vai saltar. Você vai saltar esse abismo e você vai chegar do outro lado desta ponte. Num movimento perfeito, você vai chegar do outro lado da sua consciência, do outro lado dos seus medos. Veja, sinta a alegria brotar dentro de você. Sinta a sua autoconfiança tomar todo o seu ser. E escute agora. Agora existe silêncio. Agora existe calma. Agora existe paz. Repita junto comigo. Eu confio na minha intuição para lidar com todas as minhas emoções. Mais uma vez, eu confio na minha intuição para lidar com todas as minhas emoções. Você me permite trazer para você, direto da fonte criadora, a definição, a sensação mais elevada da coragem, da calma, da tranquilidade, da consciência emocional, que você sabe como utilizar
todos esses sentimentos e emoções da forma melhor e mais elevada em todos os momentos e situações da sua vida. É só dizer sim. E você recebe direto da fonte esse download. Posso trazer para você que você sabe como acessar dentro de você a verdade mais profunda, que você sabe como ir além do medo, da angústia e encontrar o ponto de transformação, o ponto de cura através do amor e da leveza para o bem maior. Inspire profundamente. E visualize agora, saindo do seu coração, uma forte luz branca que se projeta para fora do seu campo e toma toda a volta do seu ser dessa luz branca e se expande para tudo à sua volta. E você retorna para aquela luz branca, brilhante, cintilante, perolada. Sinta descendo sobre você através do topo da sua cabeça uma forte luz de amor incondicional, descendo por você, tocando todas as suas células e se expandindo para todo o planeta, para todas as pessoas que também neste momento sentem medo, angústia, que sofrem, para todas as pessoas que se encontram enfermas, fragilizadas diante da sua dor. Essa energia se espalha por todo o planeta Terra, do seu coração para todo o planeta Terra. Nunca falta amor para a gente dar, porque ele é a única coisa que cresce à medida em que se reparte. Inspire profundamente, você vai trazendo a sua consciência para o aqui e para o agora. Mexendo lentamente os seus braços, pernas. Abrindo seus olhos. Retomando. Todos bem? Voltando. Espero que vocês tenham curtido essa viagem. Espero que vocês encontrem esse caminho. Sempre que a vida convidar vocês para praticarem um pouquinho de coragem e irem além daquilo que parece não ter mais saída. Gratidão pela presença de vocês, gratidão pela oportunidade de contribuir, de expandir, de servir. Quem gostou, pega aí o aviãozinho, manda para todo mundo e seguimos juntos. Estaremos aqui na semana que vem, na próxima terça, e a gente vai falar sobre o despertar. A gente fez uma enquete, na verdade eu vou fazer todos os temas para vocês. Eu só escolhi qual seria a ordem. Então falamos sobre medo e angústia, vai ficar salvo, então podem compartilhar aqui, quem quiser pode fazer essa meditação depois.
e elevar um pouquinho a conversa sobre medo. E semana que vem a gente vai falar então sobre o despertar. Então, se você tem as suas dúvidas, se você quer saber um pouquinho mais, se você quer acessar esse universo completamente infinito de possibilidades dentro de você, eu te espero aqui às 9 horas, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite e avante. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Tchau.